Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo, Farmácias Gentil, Laboratório Lamic, Marmoraria Juazeiro, Panebon, Pão Nosso, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes, Hotel e Pousada, Café com Leite, Santa Cecília Vidros Temperados, Sicredi, Ótica Santa Isabel. Olá, que bom estar em sua companhia, começando mais uma edição do programa Café com Leite. É com muita alegria, com muita descontração, que eu me sento no sofá, me delicio de um gostoso cafezinho e lhe mantenho sempre bem informado. É a nossa função, a função do programa Café com Leite. E hoje, o programa mais do que especial, eu vou lhe permitir que você também se delicie de um gostoso vinho, porque o tema de hoje é envolvente. Como apreciar um bom vinho? E o meu convidado é o Ed Carlos Lopes, ele que é um brilhante profissional na área. Ed Carlos, é uma alegria, rapaz, recebê-lo aqui em nosso estúdio. Prometeu, cumpriu e prometeu, né? Sim. Cumpriu não, prometeu e cumpriu. Exato, exato. Gravamos virtualmente e agora presencialmente. Fico muito feliz em recebê-lo aqui em nosso estúdio para falar sobre esse tema, um tema envolvente, né? Delicioso, né? Exato. O vinho apaixona quem degusta e faz-se muitos amigos, né? Assim como o café também. Perfeito. O vinho, a gente cria grandes amizades, grandes vínculos e são sempre vínculos duradouros. Olha, quando conversamos na vez anterior e agora também presencialmente, você demonstra assim, uma certa felicidade quando toca no assunto, no tema vinho. Desde quando você é envolvido nesse processo de degustação de vinho, Ed Carlos? Bem, a minha história nos vinhos começou em 2005, foi o meu primeiro contato. Eu trabalhava num restaurante no Rio, chamado Adegão Português, e aquilo me envolvia muito. Tinha uma adega com aproximadamente umas 1000 garrafas, e eu sou muito curioso. Então, quando eu vi aquela multidão de garrafas, e sem eu saber de nada, eu comecei a ler os rótulos. E na época tinha o Aldemir, que era o sommelier responsável, e eu comecei a perguntar, por que isso, por que isso, por que isso? Aí ele falou, Ed Carlos, me deu o endereço, vá na segunda-feira na ABS, Associação Brasileira de Sommelier. E foi meu primeiro contato, eu me inscrevi, na época fiz o primeiro curso, Tradições e Conhecimentos. E é um caminho, seu Ed, que não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Muito bem. O que é que significa degustar um bom vinho? Eu observo algumas degustações de alguns profissionais, algumas pessoas quando vão saborear, né, se deliciar de um bom vinho, mas eu não entendo essa essência. Esse ritual, esse digamos ritual, assim. Né? Assim, o vinho, ele é um objeto que tem vida, né? O vinho é uma das bebidas, é a bebida sagrada, tanto que na Bíblia tem várias citações do vinho. A primeira dela é Noé, quando para da barca, Noé planta a sua vinha e se embriaga. Uhum. Em seguida, o vinho é usado nas maiores celebrações, manifestações de alegria. Tanto que nas bodas de Caná, quando Maria fala a Jesus, meu filho, não há mais vinho, né? Ela não pediu que ele fizesse o milagre, mas ela relatou, porque o vinho, naquele momento, era a alegria dos noivos. Imagina os noivos, com a sua maior alegria, não ter o vinho. Era como não ter casamento, é como não ter noivado, né? E aí Jesus faz a transformação da água em vinho, né? E o vinho é a bebida mais simples do mundo, assim como o pão também, é mais simples, precisa ser trabalhado naturalmente. O vinho nada mais é, seu Leite, do que o suco da uva fermentado. Só isso. É uma bebida totalmente natural.
A degustação é algo simples? Simples, porque a degustação é em 3 etapas. Primeiro, o visual. Você vai ver as cores, se tem algum sedimento, se a cor, né, é boa, se agrada. Né? O vinho tem o branco, o tinto e o rosé. E aí você vê a cor, o branco, o amarelo palha, amarelo ouro e o âmbar, o rosé salmão, o rosé pink e o tinto, o púrpura, o rubi e o graná. São as 3 cores de cada um deles. Depois você vai para os aromas. Normalmente os vinhos brancos remetem às frutas brancas, o pêssego, a pera, o abacaxi, as flores. E os vinhos rosados, as frutas mais frescas, né? O morango, a cereja. E os vinhos tintos também, né? As frutas vermelhas. E aí entra outro leque de aromas, as frutas, o mirtilo, framboesa, cereja, groselha. E aí quando o vinho é passado na barriga de carvalho, ele normalmente retrai da barrica de carvalho outros aromas, como o aroma de café, de torrefação, de baunilha. São vários aromas que a barrica influencia para o vinho. E por último, a degustação, que aí você vai provar se o vinho ele é seco, ou suave, ou meio seco. E você vai ver se é o vinho alcoólico, né? Mais ou menos álcool. Você vai também buscar a acidez, se o vinho tem um frescor maior ou menor. O corpo, se é um vinho mais leve, se é um vinho encorpado. Mas o principal de tudo, seu Leite, eu fico nisso. O vinho é aquele que lhe agrada. Ah, Ed, mas eu gosto de vinho doce. Perfeito. O melhor vinho do mundo nada mais é do que aquele que você gosta. Não existe um rótulo para dizer, esse rótulo é o melhor vinho do mundo. Não existe. O melhor vinho do mundo é aquele que a gente degusta, aquele que a gente agrada, junto com amigos, junto com a nossa companheira, enfim. E são momentos, o vinho nos reporta nos dias atuais a momentos, eu diria, românticos, né? Sim, também, né? Não, você fez uma retrospectiva praticamente da origem, né? Onde o vinho estava inserido desde a época da Bíblia, né? Desde a época de Cristo. Entretanto, nos dias atuais e nos dias em passados remotos, nos reis, as rainhas, tudo também tinha vinho envolvido, né? Sim, o vinho no Egito era moeda de troca, né? 2000 antes de Cristo, 2500 antes de Cristo, no Egito, o vinho era moeda de troca. E aí quando foi para a Europa, os gregos apreciaram que eram os presentes de Deus, tanto que tem o Dionísio, que é o deus do vinho, né? A Grécia transformou o vinho com outro patamar, endeusou o vinho, digamos assim. E através da Grécia entrou o vinho na antiga Marsella, que hoje é a nossa França, que é o berço do vinho, né? Dos grandes Bordeaux, Borgonhas, Champagnes. Então, o vinho tem a sua história não só nas grandes festas, nas grandes celebrações. O champanhe, quando foi descoberto por Dom Perignon, ele dizia, estou bebendo estrelas. Napoleão, quando voltava da guerra, se ele vinha na vitória, ele falava, na vitória eu mereço. E sabrava a garrafa de champanhe e bebia. Quando ele vinha na derrota, ele pegava a garrafa de champanhe, sabrava e falava, na derrota eu preciso. Ou seja, para beber vinho, precisa ter um motivo. Não precisa ter motivo. Ou todos os motivos é o motivo. Todos os motivos, O Ed, você falou aí, fez menção a alguns tipos de frutas vermelhas e etc. Dentre tantas outras que você citou aí, tem alguma ligação, ou seja, na produção do vinho, ela é essencialmente da videira ou da uva, ou ela tem alguma mistura com algum outro tipo de fruta para dar cores distintas? Não tem ligação não, foi só... Não, é a própria ligação da uva, né? O terroir. O que seria o terroir, seu Leite? É o conjunto de fatores que envolve aquele ambiente. É o solo, é a vinha, é a plantação, é o sol, se é mais frio ou mais quente, enfim. Todo o conjunto que envolve aquela vinícola, aquele ambiente é chamado de terroir. E algumas uvas têm algumas características peculiares. Por exemplo, a uva Syrah. Um Syrah típico sempre vai ter uma nota de pimenta e uma nota de defumado. O Cabernet Sauvignon, a uva Cabernet Sauvignon, sempre vai ter uma nota de pimentão,
uma nota de groselha negra. Algumas uvas já têm aromas característicos, né? Se é um clima mais frio ou mais quente. Por exemplo, o Chardonnay da França, o Chablis, a característica principal são frutas brancas, o pêssego branco, a maçã. E quando você vem para o Chardonnay do Chile, que é um clima mais quente, aí a nota de abacaxi se sobressai muito, né? O clima determina também o leque de aromas de uma uva, mas não é que tenha adição, é que faz lembrar. Porque o que é mais importante na degustação do vinho, apesar de algumas uvas ter a sua característica, os seus aromas próprios, é a nossa memória olfativa. Não sei se o senhor já assistiu aquele filme Ratatouille. Já. Para mim é um clássico que, por volta e meia, eu assisto porque eu tirei um ensinamento muito importante no meio da gente, né, tanto dos vinhos quanto da culinária. Por quê? O que era que aquele grande crítico buscava? A comida da infância, da mãe, da avó. E quando o ratinho consegue reproduzir os aromas e o sabor que ele tinha na infância, aquilo levou ele ao passado. E aquilo era um momento que nunca mais ele vai esquecer. Então a comida tem esse poder. Quando a gente está num restaurante que a gente come, né, que a gente pede uma refeição que lembra a comida da nossa mãe, da nossa avó, é uma experiência que a gente fala, não, esse foi o melhor restaurante que eu já comi. Porque buscou a nossa memória olfativa, que é muito importante. Ed Carlos Lopes, aqui no programa Café com Leite, falando sobre como apreciar um bom vinho. Deixa eu falar para você algo muito importante. Você sabia que gastos com publicidades não são despesas, são investimentos? E olha que eu sou contador, viu? E afirmo com muita segurança. Você sabia também que as grandes empresas acreditam e investem em propaganda sempre em tempos difíceis? Eu diria até mais. Portanto, estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, estas empresas que investem e acreditam em propaganda serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a rede de óticas Santa Isabel. Ed Carlos, quando você faz menção a essas regiões de plantações de uva, eu te pergunto, a terra, ou o sol, ou o clima, tudo isso influencia no sabor do vinho? Diretamente. Diretamente. Por exemplo, o Chardonnay que é plantado na França, se você tirar a mesma planta, porque ao passar dos anos tem clones diferentes e muda o DNA de algumas delas. Ao passar dos anos, né, muda alguma coisa. Mas se hoje você pegar uma vinha que é da França, de clima frio, e trouxer para o Chile, ela vai se adaptar. Porém, o clima, o solo e o calor vai fazer com a maturação daquela uva diferente. E aí isso muda totalmente nos aromas. Porque na França você não tem 40 graus. O calor da França é 29. Então, o calor é fundamental para o amadurecimento das uvas. Principalmente a maturação fenólica, que é a maturação dentro do bago, que faz toda a diferença na vinificação. No momento da produção, há uma interferência? Não, eu posso ajudar na produção, mas eu não posso interferir. Por exemplo, eu posso hoje, né, com as tecnologias que a gente tem hoje, a gente já consegue controlar a temperatura da fermentação, da transformação dos açúcares em álcool, que o ideal para os tintos é ali entre 24 e 26 graus, e os brancos entre 22 e 24. Eu controlo por tanque de inox, por fitas que passam hidrogênio, a temperatura daquele componente. Porque se eu não controlasse, Leite, a temperatura, a cada grau de álcool que aumenta 1 grau de temperatura. E se eu não controlar essa fermentação, ela pode chegar a 30, 32 graus. E os aromas que eu queria preservar com essa elevação de temperatura, ela evapora. E eu perdo muita coisa. Então, eu controlo a temperatura. Tem muitas coisas que eu agrego valor, mas sem a interferência direta, sem a injeção de produtos para dar aroma ou algo do tipo.
O que o enólogo faz é colocar o vinho na barrica de carvalho ou deixar no tanque de inox, fazer o estilo que ele quer buscar naquele vinho, mas interferir diretamente não. Numa barrica de carvalho ou num tanque de inox, isso muda o sabor, não? Sim, o tanque de inox vai deixar o vinho mais neutro, com mais fruta, vai prevalecer a fruta no vinho. E quando você põe na barrica de carvalho, além das frutas, eu vou extrair os taninos da barrica e os aromas da barrica. Aroma de café, aroma de baunilha. Se eu tiver uma barrica americana, eu vou extrair aroma de coco, o aroma de caramelo muito mais forte. Né? As barricas americanas... Mas para um bom apreciador do vinho, isso faz diferença? Ou seja, eu gosto mais da barrica, eu gosto mais daquele fermentado no tanque. Eu acho que eu acho que vai de momentos. Quando você já conhece esses estilos, aí você está no momento de, não, vamos comer só uma pizza, então eu quero buscar só a fruta, né, um vinho mais leve. Porque quando eu pulo na barrica, eu ganho mais corpo, eu ganho mais estrutura. E aí eu vou comer um carneiro guisado. E aí eu uso um vinho que passou em barrica de carvalho para dar mais estrutura, para dar mais complexidade. E casar melhor com aquilo que eu escolhi para almoçar ou para jantar. Tanto com a alimentação como com o ambiente. O ambiente, também, né? Exatamente. Tem muito a ver com esse processo do saborear, né? Exato. Se você vai para uma beira de piscina, né, que está sol, você não vai querer beber um vinho tinto encorpado. Você vai querer beber um vinho branco, bem fresco, espumante. Imagina, você vai para a piscina, você vai levar uma jarra de limonada suíça ou você vai levar uma garrafa de café? Tá certo. Vai levar algo mais refrescante para aquele ambiente, né? Não vai caber o café, né? Já está muito quente. Perfeito. Sommelier, né? Sommelier. Esse nome, rapaz, eu já estudei desde o programa passado. Sommelier, exato. Estou conversando aqui com esse profissional sommelier, Ed Carlos Lopes, falando sobre como saborear, se deliciar, apreciar um bom vinho. Deixa eu falar para você algo muito importante. Você sabia que gastos com publicidades não são despesas, são investimentos? E olha que eu sou contador, viu? E afirmo com muita segurança. Você sabia também que as grandes empresas acreditam e investem em propaganda sempre em tempos difíceis? Eu diria até mais. Portanto, estamos passando por momentos difíceis. Mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, estas empresas que investem e acreditam em propaganda serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo, a melhor do Brasil. Ed Carlos, por falar em água, vamos nos deliciar de uma? Vamos. Por favor. E é um grande aliado ao vinho, é a água. É a água, né? É a água. E tem que ser uma água de preferência mineral, né? Com certeza. Se for São Geraldo é melhor. Melhor ainda. Olha, com essa água, nós preparamos um cafezinho aqui para você. Não é vinho, Café. mas é um delicioso café, viu? O senhor preparou o café para mim. Tá Esse bom. aqui foi especial, viu? Quer conhecer um pouco mais sobre como se deliciar, apreciar, degustar um bom vinho? É só continuar ligado, nosso intervalo é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o sommelier. Sommelier, não é, Carlos? Isso, sommelier. Antes de terminar o programa, eu aprendo essa expressão, essa profissão, sommelier. Ed Carlos Lopes, abrilhantando o nosso programa de hoje, falando, nos ensinando como apreciarmos um bom vinho. Aqui eu peço permissão para falar com você, querido telespectador, e falar da Leite Certificação Digital. Faça já o seu certificado digital A1, A3, SCPF, SNPJ, com os melhores preços da região. É rápido, é seguro. É só ligar 3312-5500 e agendar com a minha amiga Doris. E fazer o seu certificado com rapidez e com segurança. E tem a assinatura da Leite Contabilidade. Deixa eu falar para você algo muito importante. Você sabia que gastos com publicidades não são despesas? São investimentos, e olha que eu sou contador, viu? E afirmo com muita segurança.
Você sabia também que as grandes empresas acreditam e investem em propaganda sempre em tempos difíceis? Eu diria até mais. Portanto, estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, estas empresas que investem e acreditam em propaganda serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a Pão é Bom, Pão Nosso. Ed Carlos. Rapaz, eu escuto muito comentários de que se deliciar, se saborear, degustar, beber, né, uma taça de vinho faz bem à saúde. Você concorda com isso? Procede essa informação? Sim, sim. Não só concordo, como a Europa inteira, a grande maioria dos cardiologistas do Brasil e do mundo atestam isso. Por quê? Seu Leite, hoje um dos países que come mais gordura no mundo, em termos de gordura de comida, é a França. Por exemplo, o foie gras, que é uma iguaria que eles comem muito, que é o fígado do pato, feito patê, que é altamente calórico, e mesmo assim é um país que tem o maior índice de cardiologia, aliás, o menor índice de ataque cardíaco no mundo. Por quê? Pela quantidade de vinhos que a França bebe, que está por volta de 50 litros per capita por habitante. Enquanto nós, no Brasil, conseguimos ultrapassar agora, no passado, 2 litros per capita. Então nós temos muito mercado ainda para se vender vinho, né? Sim, muito mercado, com certeza. Por exemplo, na substância, no vinho, na casca da uva, existe uma substância chamada resveratrol, dos vinhos tintos. Que essa substância, ela desentope as artérias. E muito antioxidante. Então, o vinho, todos os dias, uma taça de vinho no almoço, uma taça de vinho, principalmente uma taça de vinho no jantar, ajuda a desinterromper, a desobstruir as artérias. Teve uma pesquisa, seu Leite, na Inglaterra, com 2 grupos de pessoas entre 25 e 65 anos. Um grupo bebia só água durante 6 meses e outro grupo bebia vinho durante as refeições. A turma que bebia só água, o triglicerídeo aumentou, o diabetes aumentou, o risco cardíaco aumentou. E a turma que bebia vinho, né, da pesquisa, principalmente os mais idosos, triglicerídeo baixo, índice cardíaco quase zero, tudo pelos componentes e pelos antioxidantes que o vinho tem. Então, isso é cientificamente comprovado que uma taça de vinho durante as refeições faz bem para a saúde. Infelizmente, né, a gente não tem essa cultura ainda, mas na Europa o vinho é considerado como alimento, inclusive no imposto. Né? Os impostos do vinho é considerado como alimento. É um produto de cesta básica, o vinho na Europa. Na Europa, não chegou no Brasil ainda. Ainda não, mas a gente vai trabalhar para isso. Vai trabalhar para isso, tá certo. Quando você fala em taça, eu imagino uma taça de vários tamanhos, né? Então, uma taça, se eu gosto muito de vinho, vai lá que minha taça é um pouco exagerada, né? Boa pergunta, seu Leite. A gente divide uma taça de vinho, a garrafa por 4, que dá 187 ml. Né? Uma garrafa dividida em 4. Ou seja, uma garrafa você pode consumir até 200 ml de vinho por dia, 250 ml de vinho por dia. É o ideal para esses polifenóides, né, esses antioxidantes, fazer bem à nossa saúde. E quem tiver dúvida, consulte o médico. Exatamente, consulte o seu médico. Mas tome o vinho. Consulte o médico, mas tome o vinho. Agora, qual é o grande segredo da Rainha Elizabeth? Essa semana foi pega bebendo uma taça de vinho. Está uma menina, uma jovem, uma garota, que maravilha. Então, esses indicadores servem de exemplo para as pessoas, né, em especial as pessoas, como você disse, de mais idade, não necessariamente, mas de mais idade, se deliciar de um bom vinho, né? Sim. Agora, quando nós falamos em vinho, você falou numa diversidade aí, dentre eles o branco, o tinto e o rosé. Exato. Né? Tem alguma indicação no rótulo de indicadores de álcool? Eu não sei bem se a expressão é essa, mas da quantidade de álcool inserido nesse vinho? Porque se não tiver álcool, não é vinho, é suco, né? Exato.
Então, existem indicadores, é obrigatório esses indicadores nos rótulos para que as pessoas, antes de consumir, saibam o que é que está fazendo? Sim, a legislação... E outra coisa, é importante a pessoa ler, porque a gente nunca lê, né? Só leva e... Sim, é muito importante. E assim, a leitura do rótulo é muito simples. Inclusive, eu trouxe uma garrafa de vinho para a gente degustar. Nós vamos degustar aqui ao vivo? Vamos degustar ao vivo. Aí sim, agora começa a melhorar. E a gente pode também, se o senhor permitir, a gente pode trazer a garrafa e mostrar onde é que ficam esses indicadores. Mas é obrigado, pela legislação, é obrigado ter o volume da garrafa, a quantidade da garrafa, a graduação alcoólica e a origem de onde ele foi feito e especificar se ele é um vinho fino ou se é um vinho de mesa. Tem essa distinção também, né? Sim, pois também. Me explica, quando é um vinho fino e quando é um vinho de mesa? Bem, existem duas espécies de vitiviníferas, né, das uvas, das parreiras, que fazem vinho. São as vitiviníferas europeias, que é chamado nome científico vitiviníferas, e as vites lambruscas, que são as vites americanas. As vites americanas é que fazem o vinho de mesa. São essas uvas que a gente encontra no supermercado. A Isabel, a Irene, a Violeta, são essas uvas que a gente encontra nas mesas do supermercado. Então, por isso foi dado o nome de vinho de mesa, né? São feitos com as uvas, as vites americanas. E os vinhos finos são feitos com as vites viníferas, as uvas que vêm da Europa, a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Sangiovese. Né? Tem essas indicações no rótulo? Sim, tem. É obrigado, o vinho nacional é obrigado vinho fino e vinho de mesa. Muito bem. Conversando aqui com o sommelier Ed Carlos Lopes, falando sobre como devemos apreciar um bom vinho. Deixa eu falar para você algo muito importante. Você sabia que gastos com publicidades não são despesas, são investimentos? E olha que eu sou contador, viu? E afirmo com muita segurança. Você sabia também que as grandes empresas acreditam e investem em propaganda sempre em tempos difíceis? Eu diria até mais. Portanto, estamos passando por momentos difíceis. Mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, estas empresas que investem e acreditam em propaganda serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Ed Carlos, você falou muito na Europa, nos vinhos finos, nos Estados Unidos, na América Latina aqui, ali o Chile por ali, etc. Mas e no Nordeste aqui? Quente, climazinho diferente. Tem produção de vinho aqui no Nordeste? Sim, seu Leite. E a produção do Nordeste é uma produção que é diferente do mundo inteiro. Enquanto no restante do mundo a gente tem uma colheita, porque durante o inverno as parreiras, as vites, ela inverna, aqui no nosso Nordeste não tem esse frio, 300 dias de sol. Então, o Vale do São Francisco, que abrange Bahia e Pernambuco, tem uma grande área vinícola. Inclusive, lá também tem a Rio Sol, uma vinícola que é do Vale do São Francisco, de um grupo de portugueses, da Global Wines, e que que temos vinhos premiados. Inclusive, hoje, eu trouxe para o senhor nada mais, nada menos do que o Rio Sol Tempranillo. Muito bem. Do Vale do São Francisco, que ganhou por 2 anos consecutivos como o melhor vinho feito com essa uva no Brasil. Produzido no Vale do São Francisco, com a uva Tempranillo. E sobre a pergunta que o senhor tinha me feito, sobre a leitura de rótulos, vem dizendo a safra, o nome da uva, normalmente a marca do vinho, vinho fino, a graduação alcoólica e o tamanho da garrafa. Isso é legislação, isso é obrigatório o vinho. Certo. Em todas as garrafas de vinho. Se não tiver, eu fico inseguro e não é bom adquirir. Exatamente. Quando o senhor vê que tem a palavra vinho fino, o senhor sabe que foi feito com as vites europeias. Se for vinho de mesa, é com as vites americanas. A diferença é essa. Muito bem. Por que seco? Seco
quer dizer que ele não tem açúcar. O açúcar residual dele é muito baixo. E aí a gente entra dentro da legislação, que é 0,4 gramas de açúcar por litro, para ele ser seco. Para ele ser meio seco, é de 4 a 19 gramas de açúcar por litro. E doce acima de 20. Se não me falha a memória, a legislação é mais ou menos assim. Mas quando eu digo que ele é seco, eu digo que a quantidade de açúcar residual dele é muito baixa. Mas eu queria fazer um convite para o senhor. A gente bebeu o cafezinho aqui no intervalo. E agora eu queria que o senhor degustasse, apreciasse comigo. Será uma honra. O nosso vinho feito no Vale do São Francisco. Essa taça, quantos ml tem? Bem, eu trouxe essa taça porque é uma taça ISO. É uma taça própria para degustação. É uma taça menor, mais fechada. É uma taça que a quantidade de vinho que a gente vai degustar aqui é, em média, 50 ml, né? Que é a quantidade ideal para degustação. A gente não pode ter uma degustação, a gente vai só degustar, a gente não vai beber. Então o ideal é que seja 50 ml. Certo. Me diga uma coisa, quando nós, existe uma técnica de se pegar uma taça? Seu Leite, o ideal é que se pegue aqui, na haste, ou aqui. Você vai, né? Sempre que você vê alguém bebendo vinho, degustando vinho, vai ter sempre o hábito de girar a taça. Por quê? Porque quando você gira a taça, o álcool evapora e solta aromas, né? Ajuda os aromas a desprender da taça. Então, por isso que normalmente o senhor vai ver os sommeliers fazendo esse giro, para que tenha a oxidação. Se eu não fizer isso, eu não sou sommelier. Não, mas o senhor vai apreciar melhor ainda. Porque assim, existem 3 pessoas ligadas no mundo do vinho, que é o enólogo, aquele que faz o vinho, que cuida da vinha, das plantas, Sim. Que traz o vinho, coloca o vinho na garrafa. O sommelier é aquele que abre a garrafa, aquele que estuda dentro do restaurante, dentro de uma portadora, e trabalha para abrir a garrafa. E existe o enófilo, que é o seu Leite, que estuda para apreciar os vinhos. Então, quem estuda, que não trabalha, é o enófilo. Sommelier é aquele que estuda é o que só quem aproveita é o enófilo, né? O enófilo tem... Eu sou um enófilo. Tem mais vantagem. Agora, seu Leite, na degustação você usa os 5 sentidos. Primeiro, o tato, para pegar na taça. O visual, para ver o vinho. O olfativo, quando você sente os aromas. O gustativo, quando você ingere. E a audição, a brindar, a fazer legal, saúde. Que legal, muito bem. Vamos provar? Vamos degustar? Aqui a gente está um vermelho rubi, com pouca intensidade. Os aromas, como eu falei, muita fruta, muita ameixa, muita fruta vermelha, groselha. Isso é a própria uva que dá esses aromas. Esses aromas. Isso, que faz a gente lembrar esses aromas. Aí se eu falar groselha, se o senhor nunca cheirou groselha, nunca sentiu o aroma da groselha, não tem como o senhor avaliar, né? Sim. Então, é por isso que eu falei lá no anterior, a nossa memória olfativa. Então, quando a gente entra no mundo do vinho, é importante que a gente vá nas feiras, provar, sentir os aromas das frutas, das especiarias, da pimenta, do tabasco, do tomilho, para que a gente adquira uma memória olfativa mais ampla. Depois a gente vai para o aroma, muita fruta, no modo geral. E um cheiro gostoso, né? Muita fruta. O branco também também, tudo só isso. Que o branco o senhor vai perceber mais as frutas brancas. Certo. E aqui tem uma nota também muito peculiar daquela goiabada, a nossa goiabada, né? A gente tanto costuma comer com queijo. Sim. Mas lembra a nossa goiabada. E em seguida, a degustação. A degustação, né? Eu te pergunto, a degustação de abuso, de uma vez, errado. Para você sentir, né? Porque você não sente. Se você bebe de uma vez, você não consegue sentir. A nossa boca tem muitos sentidos, né? Principalmente a nossa língua, que tem os 5 sentidos. Eu vou começar pelo umami, que
fica mais ou menos no meio da língua, que foi uma descoberta dos japoneses que ainda está sendo estudado. Aí na ponta da língua está a doçura, um pouco mais acima está o sal nas laterais, um pouco mais acima está a acidez e no final da língua está o amargor. Então a nossa língua tem muitos sensores, né? Nossa língua é envolvida de vários pontinhos e cada pontinho daquele é uma célula de sensor, uma célula de sentido. E quando você põe o vinho, gostaria que o senhor colocasse na boca agora um gole e girasse o vinho na boca. Agora o senhor conseguiu despertar todos os sentidos. Denote que antes não tinha essa sensação que agora parece uma pele. Aqui. Essa sensação não tinha antes. Isso é o tanino. O tanino é que fica na casca da uva junto com o resveratrol. Essa substância que seca a boca. A boca do senhor agora, ó, tá Eu totalmente, sinto toda a boca. né, envolvendo, o vinho está envolvendo toda a boca. Imagine agora se a gente tivesse junto com a refeição, com uma pizza, com uma macarronada, que aqui no Nordeste a gente gosta muito, né, das comidas macarronada, uma galinha guisada, acompanharia, faria uma harmonização, você aproveitaria mais a refeição e de quebra aproveitaria mais o vinho também. Mas sempre que eu for degustar, é bom fazer essa... O primeiro gole. Pra quê? primeiro. Exato. Porque quando você não põe qualquer bebida que você for colocar na boca, que você não conhece, que você não tem o costume, a primeira coisa que o seu cérebro vai identificar é que tem algo que você não conhece. Automaticamente é jogado um jato de acidez muito forte. Para quê? Para tentar desfazer aquilo que ele não conhece. Quando você coloca um gole maior que gira todo na boca, teu cérebro vai identificar o que é aquela bebida. Então, o segundo gole, ele não vai jogar mais aquele jato de acidez naturalmente como uma defesa. Então, você consegue saborear o vinho com mais praticidade. Então, o ideal, o primeiro gole, que limpe bem o palato para que os nossos sentidos sejam despertados por inteiro. E aí depois, bebe-se normalmente. Muito bem. Olha aí, que maravilha, né? Conhecendo como apreciar um bom vinho, com certeza eu estou aprendendo muito. E você? Tem um vinho aí na sua residência? Pegue sua garrafa, pegue uma taça, continue nos assistindo. Nós vamos fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Mas antes, deixa eu falar para você algo muito importante. Você sabia que gastos com publicidades não são despesas, são investimentos? E olha que eu sou contador, viu? E afirmo com muita segurança. Você sabia também que as grandes empresas acreditam e investem em propaganda sempre em tempos difíceis? Eu diria até mais. Portanto, estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, estas empresas que investem e acreditam em propaganda serão lembradas. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Meu amigo, vamos brindar para encerrar esse bloco? Já que não tem café, né? Eliminou o café dessa vez, né? Não, agora vamos pro vinho. Vamos ao vinho. Saúde. Saúde. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Degustei um delicioso vinho da marca Rio Sol aqui com o nosso convidado. Aprendi a degustar, né? Eu não sei se aprendi, mas tive uma aula brilhante aqui, né? Agora vou saber sim como deliciar um gostoso vinho. E você que me acompanha, está aprendendo? Eu estou adorando a aula com o nosso convidado, o sommelier Ed Carlos Lopes, a quem eu peço permissão aqui para mostrar para você, querido telespectador, o Café com Leite em Revista, 4ª edição. Aqui consta alguns dos nossos entrevistados que passaram aqui no programa, onde nós fazemos aqui alguns resumos das nossas entrevistas, temos algumas matérias também importantes para você se deliciar de uma boa leitura. Tenha sempre na cabeceira da sua cama esta revista. É feita com muito carinho, muito especial para você. Passe na Rua Delmiro Gouveia 163 e pegue o seu exemplar. É grátis. Ou você que mora no Nordeste e nos assiste através das nossas
das nossas redes sociais ou ainda através da TV BrisaNet. Pode mandar uma mensagem para a nossa produção que nós enviamos para você gratuitamente. E vem aí a 5ª edição, está no forno, viu? Mas bem mais ampla, com mais laudas, com mais matéria, com certeza você vai adorar. E como eu disse, feita com muito amor para você. Deixa eu falar para você algo muito importante. Você sabia que gastos com publicidades não são despesas, são investimentos? E olha que eu sou contador, viu? E afirmo com muita segurança. Você sabia também que as grandes empresas acreditam e investem em propaganda sempre em tempos difíceis? Eu diria até mais. Portanto, estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, estas empresas que investem e acreditam em propaganda serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Ed Carlos, você falou no bloco anterior, esse vinho que nós saboreamos aqui ainda há pouco era seco, né? Exato. Nós temos o suave, temos o doce. Isso. Você também falou que o seco é porque ele tem um açúcar Residual. residual de 0,04. 0,4, isso. É muito pouco açúcar, né? É, bem pouco. Então o doce tem demais. É porque esse doce é da própria fruta ou é o açúcar mesmo que nós inserimos na produção do vinho? Não, o açúcar dos vinhos finos, ele é um açúcar frutose da própria uva. Sim. Né? Não é permitido colocar o açúcar sacarose nos vinhos, até porque a gente sabe que o açúcar sacarose é um grande vilão à nossa saúde. Sim. E não é permitido. Então o doce que fica no vinho é proveniente à fermentação, é proveniente da uva. Normalmente, quando acontece o processo de fermentação, a cada 17 gramas de açúcar é transformado um grau de álcool. Então, para obter um vinho com 13 graus de álcool, a uva no pé, quando eu vou colher, ela precisa ter 238 gramas de açúcar. Que aí eu vou transformar aquele açúcar em álcool e aí eu vou ficar com um vinho alcoólico seco com 13 graus. Agora, se eu deixar a minha uva no pé amadurecer mais ainda e esse 238 passar a transformar, for 280, 300 gramas de açúcar por litro, quando eu fermentar ele, eu vou chegar a 13 graus de álcool, porém vou ter açúcar residual, que não transformou propositalmente. Então esse açúcar residual que tem nos vinhos doces é o açúcar da própria uva, é o açúcar frutose. Pelo menos ele é menos agressivo, né? Exatamente, Menos agressivo. exatamente. Mas dentro desse contexto, ainda, conforme você falou, é sim viável, mesmo tendo açúcar, Sim, se deliciar de uma sim. taça de vinho. Porque o açúcar frutose ele não faz mal à saúde igual o açúcar, o sacarose. De Carlos, eu tenho uma curiosidade. Já visitei algumas adegas e observo que existe assim alguns detalhes que eu fico observando e eu queria saber de você. O armazenamento geralmente é num ambiente fechado com ar-condicionado, né? As garrafas geralmente são ali deitadas, né? A forma de armazenamento. Isso influencia no sabor do vinho ou na manutenção, não sei. Sim, influencia diretamente na qualidade do vinho. Porque tem vinhos que são feitos para ser bebidos jovens e tem vinhos que são feitos para guarda. Tem vinhos que têm capacidade de envelhecimento de 30, 40, 50 anos. Então esses vinhos que é feitos para se guardar, os vinhos de guarda que a gente chama, são vinhos que precisam estar num ambiente, numa temperatura climatizada, sem oscilação. Porque, de Carlos, então o meu vinho eu não posso colocar na geladeira e tirar, não posso fazer isso várias vezes. Isso não é ideal, porque tem a oscilação de temperatura. Se você tem um vinho, né, que é para guardar, é um vinho que tem passagem em barrica, é um vinho mais complexo, você quer guardar, o ideal é deixar na geladeira, se não tiver adega. Por quê? A geladeira está numa linha de temperatura estável. O ruim é quando ele sobe e desce. Para os vinhos brancos, em termos de serviço, e a garrafa deitada, antes de continuar, a garrafa deitada, por quê? Porque a rolha é uma casca de uma árvore. Ela é elástica.
A partir do tempo, se ela estiver em pé por 10 anos, 15 anos, o que é que vai acontecer? Ela vai secar e o oxigênio vai entrar para a garrafa e vai acontecer o processo de oxidação. Se a garrafa estiver deitada, o líquido está em contato com a rolha. Então ela não vai secar porque o líquido está lubrificando, molhando a rolha e aquilo vai ter uma durabilidade muito maior. Por isso que as garrafas deitadas são ideais. Não muda o sabor. Não muda o sabor. Né? Tem a possibilidade de durar longos e longos anos. E a temperatura de serviço? Qual é a temperatura ideal para eu beber o meu vinho branco, o meu vinho tinto, o meu espumante, o meu vinho rosé? Bem, os vinhos brancos, o ideal é de 4 a 7 graus. Os vinhos rosé, de 4 a 11. E aí vai depender do estilo do rosé. E os vinhos tintos, de 16 a 20 graus. Essa é a temperatura ideal. Antigamente se dizia muito, no passado, temperatura ambiente. O vinho se bebe temperatura ambiente. Por quê? Na Europa, na França, Frio. sempre frio. Agora, vai beber temperatura ambiente lá em Sobral? Vai para o Piauí? Vai para o Piauí? Então, o vinho, quando está na temperatura ideal de serviço, os brancos entre 3 e 7 graus, você consegue aproveitar melhor ele, porque os componentes se agregam mais a essa temperatura. A acidez, a alcoolicidade, os tintos também, o tanino, a acidez, né, se adaptam melhor entre 16 e 20 graus, e os brancos entre 3 e 7. Uma garrafa, uma vez aberta, deve ser consumida de imediato? O ideal é que ela seja aberta e consumida. Mas hoje em dia já tem algumas rolhas, chamada Vacovan, que é uma rolha de borracha, que você consegue, depois dela aberta, colocar a rolha e usa uma bombinha, igual você enche pneu de bicicleta, só que a bomba tira o oxigênio da garrafa. E aí atrasa o processo de oxidação. E aí você consegue ter essa garrafa 1 semana, 2 semanas na geladeira. Mas, se o ideal é beber uma taça, 250 ml de vinho por dia, uma garrafa no máximo 3 dias. Então, é o tempo do vinho tinto, tempo ideal para ser consumido. Ali na geladeira, deixa lá. Pronto. Mas o ideal é que seja no máximo 3 dias. No máximo. A não ser, aí tem as suas exceções, que o vinho do Porto, o vinho daquela tampinha que já vem própria, que tira e coloca. É um vinho que já sofreu o processo de oxidação e aí tem a durabilidade maior, 2 meses, 3 meses. Vinhos mais requintados, em termos de valor ou em termos de sabor? Tem uns caros, né? Eu não sei se é caro porque eu não conheço o vinho ou porque ele tem a sua especificidade. Por quê? Eu acho que é um conjunto de fatores. Pela a sua cultura, né? Por estar ali há bastante tempo, né? Como os grandes franceses, tem a sua legislação, né? Tem o seu glamour, o seu requinte, e o marketing também, né? Que trabalha muito bem. Então tem alguns vinhos no mundo que são emblemáticos de ser vinhos muito caros, como os Petrus, os Premier Cru, os Vega Sicília, né? Alguns vinhos da Espanha, né? Estados Unidos, Opus One. Então tem muitas marcas que são muito fortes, né? Já são consagradas e os valores aí chegam a 7, 8, 10, 15 mil euros. Por garrafa? Por garrafa. 15 mil euros. Sim. Tem que gostar muito de vinho, né? Mas que bom, né? Que maravilha. Eu falo sempre aqui para você, querido telespectador, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem em propaganda serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri, gente que coopera, cresce. Edi Carlos, no bloco anterior, você falou em espumante e me chamou a atenção e fiquei aqui naquela ansiedade de querer saber. Espumante é vinho? Sim. Espumante é vinho
que tem gás carbônico, né? E conhecido no mundo inteiro. O champanhe, né, que como eu falei, Dom Perignon, que ele estava bebendo estrelas, o champanhe é um espumante. Porém, ele é feito na cidade de Champagne dentro das regras. Então, todo espumante feito na cidade de Champagne dentro das regras é considerado um champanhe. Saiu de lá daquela cidade, é espumante no resto do mundo inteiro. Inclusive... Então nós não temos champanhe aqui, não? Temos não, sempre espumante. Champanhe só pode ser da França, da região de Champagne. Certo. Mas o Brasil é conhecido como um dos países que faz muito bem os espumantes. Os nossos espumantes são muito bem reconhecidos nacional e internacionalmente. A gente tem uma força em relação dos vinhos, que é um vinho também, só que é um vinho com gás carbônico. Mas da uva também? Da uva também, do mesmo processo da uva, só que ele tem um processo a mais na hora da fermentação, que é um processo de fermentação fechado, para o gás carbônico não sair. A diferença é essa. Certo. Muito bem. E a degustação, o formato, tudo obedece os mesmos critérios do vinho? Sim, obedece os mesmos critérios, só que na hora de degustar, de fazer a ficha de avaliação, você acrescenta que tem gás carbônico. Inclusive, eu não poderia deixar de brindar com o senhor com espumante, assim como Napoleão. Se na derrota eu preciso, na vitória eu mereço. Eu mereço. Então vamos fazer. Oh, que maravilha, quero sim. Não tem mais café aqui nesse programa, agora é café com vinho. É café com vinho agora. Leite com vinho. Leite com vinho com leite. Vinho com leite, né? Então, aqui eu vou servir para o senhor o nosso espumante rosé, um Brut rosé, também do Vale do São Francisco. Esse aqui é legítimo nordestino. Legítimo nordestino. Muito bem, que maravilha. Esse é bonito, viu? Uma cor diferente, né? Bonito, lembra um salmão, lembra uma pele de cebola. Obedece os mesmos critérios de fazer dar a mexidinha assim? Exato. Mas agora a gente vai começar começamos pelo tato, em seguida pela audição. Saúde. Saúde. A cor, um rosé. Posso já saborear? Pode, você vamos, vai falando? Vamos. Eu vou falando, você vai provando. É um rosé pele de cebola, né? Muito brilhante. Aromas, muita fruta, muito morango, muita cereja. Sempre essa cor, não? Não. Aí tem rosé um pouco mais escuro, rosé um pouco mais claro. Mas o rosé mais ou menos nesse parâmetro. Agora tem uma coisa que no vinho tinto não tem. Gostaria de pedir para o senhor degustar de novo, para me falar sobre essa explosão das estrelas no céu da boca, que falava Dom Perignon. Um monte de agulhinha na boca, essa explosão em seguida. Agora, no final de boca, parece que o senhor comeu uma geleia de morango. Aquele doce do morango aqui no final da boca. Pelo seu sorriso, eu acredito que estou falando, faz sentido. Estou indo buscar todos esses pequenos detalhes. Realmente tem um certo sentido. E muitas vezes nós nos deliciamos, né? De uma vez só e não dá para sentir. A gente não para perceber a beleza das coisas e dos detalhes. Aí você falou no enólogo, no sommelier, né? E no enófilo. Mas aí, no caso, o sommelier é que conhece todos esses detalhes, né? Porque o enófilo, ele só quer beber logo. Mas o enófilo é aquele cara que gosta de beber, mas que começa a estudar também. Só que ele estuda não para trabalhar, para ser um meio de vida. Ele estuda apenas para saborear, para pegar esses detalhes. Esse é o grande segredo do enófilo. Muito bem. Pois vamos brindar mais uma vez, por favor. Saúde. Saúde. Estou conversando aqui com o sommelier Ed Carlos Lopes, abrilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre como apreciar um delicioso vinho. Eu vou aqui fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho eu volto. É rapidinho. Falei que era rapidinho. Tomamos um café, não. Tomamos um vinho, né? Tomamos aqui um champanhe
Champanhe não, espumante. Espumante. Espumante aqui da Rio Sol, né, que me foi oferecido aqui pelo nosso convidado, o sommelier Ed Carlos Lopes. Ed Carlos, muito obrigado. Fiquei feliz, aprendi muito. Eu espero que em breve você possa vir conversar com a gente, trazer novos vinhos, bater um papo, trazer aqui para que eu possa me deliciar e aprender mais, viu? Foi excelente aqui o nosso bate-papo. Muito obrigado. E já que essa marca Rio Sol foi o vinho, também tem o espumante, é isso? Exatamente. A gente tem o espumante, a gente tem o vinho, o varietal, a gente tem o reserva e os gran reservas. E graças a Deus, e também a nossa parceria e a nossa grande parceira aqui no estado do Ceará, que é a Opção Distribuidora, que a gente tem a honra de estar aqui no Cariri. Porque se não fosse a Opção Distribuidora, a gente não conseguiria chegar no Cariri, não chegaria em Iguatu, não chegaria na capital, nem nos interiores. Então, a grande responsável para distribuir a nossa marca com toda a força dentro do estado é a Opção Distribuidora. Maravilha, sucesso. Deus lhe abençoe, viu? Você e a Opção, é claro, né? Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado pela oportunidade e é um carinho. E a próxima visita trarei coisas novas, novos assuntos, porque o mundo do vinho dá para a gente falar inovador, bastante, né? Coisa. Que bom, que bom. Muito obrigado mais uma vez ao sommelier Ed Carlos Lopes, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafecomleite.com.br. Lembrando que a pandemia continua, o uso da máscara, o distanciamento social, a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, ainda são os melhores meios de combate ao Covid-19, segundo aqueles que entendem de saúde. Portanto, nossa orientação para você que nos acompanha diariamente é de que você não tenha medo, mas tenha muito cuidado. Fiquem com Deus. Amanhã estarei de volta com mais uma edição especial para você. Vem aí o programa Dicas de. Tchau, tchau, até lá.